Adicional de insalubridade. Quem tem o direito? Quais são as condições do ambiente de trabalho para receber esse tipo de adicional? Hoje vamos estar conversando um pouquinho mais sobre o adicional de insalubridade, as condições para estar recebendo esse percentual e algumas situações também no pedido da petição inicial. Meu nome é Fabiana, esse é o canal Geração Contábil Jurídico. O adicional de insalubridade, ele é conhecido para aqueles ambientes que o trabalhador trabalha expondo em risco à saúde. Muitas vezes ele é confundido também com o adicional de periculosidade, tá? Mas o adicional de insalubridade, ele responde em si ao risco à saúde do trabalhador. Ele é regulamentado pelo artigo 192 da CLT e pela INR 15. O adicional de periculosidade, ele coloca em risco a vida do funcionário e ele é definido por outro instituto jurídico e o percentual dele também é diferente. Mas falando sobre a insalubridade, o trabalhador que trabalha em ambientes que coloquem em risco a vida dele, a saúde dele, como por exemplo, ambientes úmidos, calor, situações que degridem a saúde dele, tá? Então, nessas condições, são estabelecidos os índices em grau mínimo, médio e máximo. Como é pago? Esse percentual é calculado sobre o salário mínimo nacional e não sobre o salário do trabalhador, tá bom? Então, se o ambiente que ele está, o grau de risco à saúde dele é mínimo, então é 10% sobre o salário mínimo. Se o ambiente que ele está, o risco à saúde dele é em grau médio, é 20% sobre o salário mínimo. Se o ambiente que ele está, o risco à saúde dele é em grau máximo, é 40% sobre o salário mínimo, tá? Então, não confunde o salário mínimo do trabalhador com o salário mínimo nacional. Então, como é um direito constitucional, a adicional de insalubridade ele é calculado sobre o salário mínimo nacional, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, até o final eu vou trazer algumas jurisprudências, decisões que saiu agora nos últimos dias, inovando até essa situação do adicional de insalubridade. Então, quem tem direito? É o trabalhador, como eu falei, que expõe a saúde em determinados ambientes da empresa. Então, ele tem contato com um ambiente muito calor, ambiente muito frio, um ambiente muito úmido, né? E N situações que a NR15 qualifica para o trabalhador estar recebendo. Então, muitas vezes a empresa não paga esse adicional de insalubridade espontaneamente. O trabalhador cumpre todo o contrato de trabalho dele, mesmo tendo direito. Mas por que a empresa não pagou? Porque às vezes a empresa não paga, às vezes a empresa não está regulamentada, não está assistida, né? Então ela acaba não efetuando o pagamento. O trabalhador sai da empresa, ingressa com a ação para ver se tem direito ou não. Primeiro ele tem que estar em mente que o ambiente que ele trabalhava era insalubre. Ele tem que ter essas condições. Ele vai estar conversando com o advogado vai estar instruindo ele, verificando se tem direito ou não. É feito o pedido no Justiça do Trabalho, né? Dentre outros que o trabalhador for arrolar, e é nomeado um perito para ser feita a perícia dentro do ambiente de trabalho do trabalhador e constatar que se houve a insalubridade ou não, tá? O perito constatando a insalubridade, qual o grau que vai estar sendo pago, é deferido retroativo ao período do contrato dele, o tempo que ele trabalhou, o tempo que ele foi exposto, tá bom? Outra situação que é interessante abordar também, dentro do pedido da inicial, quando o advogado vai estar fazendo a inicial, vai estar qualificando os pedidos da adicional de insalubridade, é interessante ele colocar junto no seu pedido a extensão desse adicional de insalubridade, né? Então, o que isso quer dizer?
muitas vezes, na hora que ele vai pedir insalubridade, e se for deferido esse tipo de benefício para ele, isso pode ter reflexo na questão previdenciária do trabalhador. É outro âmbito, tá? Não é na justiça do trabalho que vai se pleitear ou é o direito, mas constando na inicial e na sentença esse tipo de benefício deferido e pedindo reflexos, o trabalhador muitas vezes é uma condição especial para a sua aposentadoria especial. Então é um detalhe simples, tá? Que muitas vezes o advogado acaba não se atentando, né? E o trabalhador depois, posteriormente, ele pode estar perdendo esse período especial para se aposentar. Porque se ele ficou exposto, vou fazer um adendo aqui bem rápido, se ele ficou exposto a esse período insalubre, ele ficou 30 anos nessa empresa e foi considerado para ele vai receber pela prescrição, que eu já tenho vídeos anteriores falando, ele é quinquenal, vai voltar 5 anos apenas do que ele teve direito, dos 30 anos que ele recebeu, que ele trabalhou, ele vai receber só 5 por conta da questão da lei da prescrição. Só que é interessante pedir os reflexos do todo o contrato de trabalho dele, porque aí ele vai ter 30 anos de especial, e isso depois, na sentença, ele vai pegar esse documento, entregar na mão do advogado previdenciário e está requerendo a aposentadoria especial dele. Então, eu acho muito interessante, às vezes o advogado trabalhista não tem muito conhecimento na parte previdenciária. Então, é interessante, eu venho aqui até por esse vídeo, porque às vezes a gente conversa, o trabalhador vem me procurar para a questão previdenciária e ele teve período especial, às vezes o PPP dele não foi retificado, não foi solicitada a retificação de PPP, não foi retificado que fosse declarado pelo todo o período de contrato de trabalho dele. Isso em sentença ou no PPP retificado na mão, ele vai utilizar isso para a aposentadoria especial dele. Então, quer dizer, com uma só ação, ele acaba tendo vários outros reflexos. Então, é interessante se atentar a esses detalhinhos, tá? Que vamos dizer que é simples, só que o trabalhador depois no final acaba sendo prejudicado se caso não for solicitado, né? Muitas vezes a empresa ela fornece o EPI para o funcionário no ambiente insalubre e não paga o adicional de salubridade. Só que mesmo com o fornecimento de EPI, ele ainda assim atinge o risco à saúde dele, onde vai ser definido os percentuais. A empresa por si só não paga, mas ainda assim é interessante o trabalhador analisar o ambiente de trabalho através da perícia e o perito constatando isso, porque assim, às vezes a trabalhador fala, mas eu usava EPI, então eu não tenho direito. Não, nem sempre isso é uma regra. Se atentando a isso, nem sempre isso vai ser uma regra para cada trabalhador. Cada caso vai ser um caso, cada situação vai ser analisada, né, conforme. Então é interessante verificar isso também. Tá? Mas o mais importante no pedido da inicial trabalhista é pedir esses reflexos, é pedir que se retifique o PPP. O que é o PPP? O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento que o trabalhador vai utilizar na futura aposentadoria dele. Então é um documento importantíssimo, né? Que muitas vezes isso passa batido na hora de redigir a reclamação trabalhista. Então, além dos reflexos que ele vai receber só 5 anos por conta da regra da prescrição, mas que se abrange todo o contrato de trabalho dele, que isso seja feito em sentença, tá? Saiu algumas decisões esses dias falando que a empresa por si só, em ambiente insalubre, não tem necessidade de perícia. Então, se a empresa por si só é classificada como insalubre pela descrição das atividades dela, dispensa-se perícia e o trabalhador tem direito à insalubridade. Mas tem que ser aquelas empresas específicas que trabalham com produtos específicos, que agridem a saúde do trabalhador, que isso precisa de alvarás, licenças e tudo mais. Então, por si só, ele é considerado insalubre. Nesses casos específicos, dispensa a perícia. Tá? Saiu até essa semana esse tipo de decisão, é muito interessante, é uma inovação para a gente, porque tudo depende da perícia, né, para
deferir ou não esse direito ao trabalhador. Então a gente já vendo que está tendo essa evolução de direitos, né, de reconhecimento de direitos, que é muito importante para a gente e para o trabalhador também. Tá? Mas eu queria falar nesse vídeo a importância de se atentar ao detalhe, de pedir reflexos do contrato de trabalho, de pedir retificação do PPP. O trabalhador tem que ter essa ciência também, é muito importante. Isso vai refletir recolhimentos previdenciários para ele também, tá? Às vezes vai aumentar o salário dele, vai aumentar o recolhimento previdenciário dele, isso vai ajudar ele no final para cálculo de aposentadoria. Então é muito importante se atentar a isso e não só pensar em si o adicional de insalubridade. Eu tenho direito porque eu estava exposto ao risco, é só isso que eu vou pedir. Não se limitar só a isso e ver o que está também, né, as pastas que isso podem abrir e aumentar o direito do trabalhador. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês, eu estar aqui falando com vocês novamente, é um prazer. Esses minutinhos aqui que a gente, para mim, é muito bom, acredito que para vocês também seja. A gente conversar, bater esse papo e trazer, né, esses detalhes. Eu falo assim, que o direito são detalhes, são conversas e eu acho que é muito interessante a gente estar aqui, vocês estar aqui conosco. Não se esqueçam de ativar as notificações, se inscrevam em nosso canal para vocês receberem notificações de vídeos novos. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, tá? Mais uma vez agradeço, é um prazer e até o próximo vídeo. Grande abraço para todos. Até mais.